Ô, Evelyn, tem uma coisa que eu notei sempre em todas as chefes que eu tive. As mulheres, elas são melhores nisso. Aonde, quando havia um erro, ela como líder assumia. E quando havia algo bacana, ela dividia a glória com todo mundo. Eu não te conheço muito, mas a sua irmã fala horrores de você. Você também trabalha, isso é sempre bem, uma ou outra fofoquinha ali, mas que a gente não pode falar aqui online, coisa de irmã, lógico. Mas assim, você também assume essa premissa? Sim. É o que eu falo lá. Claro que dentro da BRI a gente procura ver onde foi a falha, o setor, e chamar ali a atenção, né? E buscar saber o que aconteceu. A gente segue procedimentos ali dentro, né? Que tem que ser seguidos. Na produção tem a ficha técnica, eles têm que seguir uma ficha técnica na hora da embalagem, na hora de tirar foto, na hora do atendimento e até a entrega para o cliente. Então, às vezes acontece algum erro na entrega, ou no nosso motorista, que não é nosso, ele é terceirizado, e errou. Aconteceu isso comigo. Eu dei uma tábua de presente e vou contar rapidinho essa história, não sei se tem tempo. Pode, fica à vontade. Foi preste atenção, no Réveillon. Fui convidada por uns amigos, passar um Réveillon lá no apartamento deles na Ponta Negra. E o nosso, não era nosso motorista de costume, nós temos dois terceirizados que já conhecem bem o trabalho da BRI, mas nessas épocas festivas a gente precisa ter mais motoristas. E aí ele falei, olha, é um presente meu. Liguei para a pessoa, falei, olha, eu estou muito cansada, não vou poder, mas eu mandei a tábua. A tábua foi entregue, nós temos um grupo de entregas. E a pessoa me liga, Evelyn, a tábua até agora não chegou. Eu falei, mas como assim? Aí fui lá no grupo, entregue. Aí ligamos para o motorista, não, eu entreguei. O senhor entregou onde? Lá no prédio tal, esse prédio. Nunca chegou a tábua lá. E aí, no dia seguinte, no dia 2, porque dia 1º era feriado, eu chamei o motorista e pedi para o nosso, que sempre está com a gente, vá lá, acompanha onde foi que ele entregou. No prédio ao lado, no mesmo apartamento 700 lá no mesmo número, o porteiro do prédio ao lado aceitou, a pessoa que recebeu também, achou que era um presente, aceitou. E aí, nessas horas de quem é a culpa? Eu não vou dizer para ti, cliente, que a culpa foi do meu, a Brit-Me. É a Brit-Me. Você está falando isso, o meu é 702. Se errarem, pois é. Fala pro teu motorista, errarem, eu vou passar o endereço para vocês. Erra lá em casa. Não, e assim, eu não tenho como chegar pro cliente e dizer, foi o meu funcionário. Não. Foi erro nosso. E alguém teve um maravilhoso ano novo, né? Teve. Olha, você fez feliz uma família amazonense. E alguém não ganhou um presente. Mas ainda bem que foi você, né? E você estava em contato com essa pessoa, porque era um presente. Não, mas acontece assim cliente, coisas inimagináveis que se eu contar vocês não vão acreditar. Assim, que acontece com a gente, que a gente, às vezes, quando passa... Primeiro, né, a gente fica chocado com o que aconteceu. Sim. E depois a gente até ri, porque passa. O que a gente faz? Tem um erro, a gente tem que apagar o incêndio. Certo. Eu não posso deixar meu cliente insatisfeito e chateado com a Brit-Me. Às vezes o cliente está chateado e não aceita nem falar com a gente naquele momento. Mas aí no dia seguinte, a gente vai, conversa e tenta chegar em alguma forma que seja bom para ele e que seja bom para a gente. E aconteceu um outro caso inacreditável. Pediu... Já viu um waffle que a gente coloca? Sim. Eu com inventei nome, esse waffle um dia. Você bota o nome de alguém, bota amor, coração, aí você faz minha sócia uma dedicação. Evelyn, tá vendo o que tu inventaste? Só dá problema pra gente. Eu criei esse waffle e escrevi. E aí uma pessoa pediu, era aniversário da esposa, não lembro o nome, vamos supor que era Camila. E a minha funcionária escreveu Carla. Oh, meu Deus. Foi isso que eu calculei, eu já tava... Deu separação. A Camila, que eu nem não lembro, tá, gente? Entrou em contato e falou, gente, esse é a ex-namorada. Não. Meu Deus. Ela deve ter pedido pra vocês. Olha a loucura. Pra você, fez de propósito, vocês fizeram de propósito. Vocês conhecem a ex dele. E ele... Falei, mas gente, como a gente jamais iria... Primeiro que a gente jamais iria fazer isso, né?
Mas assim, a pessoa ficou tão chateada que a imaginação dela, olha para onde foi, né? Levou. Que seria que a gente conhecia a ex que fez de propósito, estragamos o dia dela, do caso. Estragamos? Sim, com certeza. Ia estragar de qualquer um nosso. Até Né? o seu Até também, o se meu. você recebesse um presente Não é? com um afo no E aí, nome o da que a outra. gente faz? Tenta apagar o incêndio que está ali ocorrendo, né? Liga, manda outro, entregamos outro produto, fica com crédito, devolve o dinheiro. Às vezes a gente devolve o dinheiro, a pessoa fica com crédito da mas a gente faz. tenta. Faz de tudo para agradar o cliente, né? Tem que servir da Sim, melhor porque eu forma não ao tenho, cliente. Lamice, como dizer, olha, a culpa não é minha. A culpa foi da minha funcionária. Sim, que É a Não Brit tem. Me, entendeu? É você que Por tá mais à que a frente. gente tenha todos esses procedimentos para seguir, como eu falei, nós somos humanos, né? E ali no momento de falta de atenção, eu não sei nem de onde ela tirou o carro, era lá, entendeu? Mas eu acho que esse posicionamento também de correção, ele fala muito sobre o cuidado que você tem com o cliente, né? Porque acho que cada um aqui já teve experiência onde se sentiu insatisfeito, relatou insatisfação e assim ficou, e como se fosse só mais um que tivesse reclamado, né? Não, a gente preza muito isso, muito. Teve um outro caso agora que o cliente gostou tanto que até ele é dono de uma pizzaria, me deu um rodízio. Olha, no dia que você quiser, você pode pedir um rodízio. Tem também a questão dos ganhos, né? Não é só despesa Sim. que ela tem, né, gente? Sim, Tem ali, não, também. Mas assim, o mais importante para mim é não perder aquele cliente. Claro. É isso. Aí, né? que aí as pessoas podem dizer, é só mais um cliente. Não, ele não é Não, só mais um não, cliente. verdade. Ele é o cliente. E um cliente insatisfeito Gera muito mais a insatisfação Muito do que mais. um cliente Eu já ia Ainda dizer mais isso. em tempos de mídias sociais. O cliente insatisfeito, ele faz 10, 20 ficarem insatisfeitos também. Isso, é. Então, assim, eu procuro realmente deixar ele satisfeito na medida do possível, né? Também exige capacitação. Jaque, pensando que você está ali no meio da Empower, que é uma empresa especializada em capacitação, como é que você avalia essa questão do que eu estou falando para você? Simplesmente tem bastante, né? Mas assim, eu posso usar um pouco do meu exemplo, né? Quando eu comecei, eu também só tinha vontade, né? E eu sempre gosto de contar um pouquinho desse trecho, porque quando eu comecei a minha segunda empresa, que é a Empower, eu falei assim, dessa vez eu vou fazer certo. E fui no Sebrae. Então, se você tem a vontade, você tem a ideia, você tem aquela força em fazer, você tem aonde se capacitar, né? Seja pela Empower, seja pelo Sebrae. Acho que vai muito do interesse desse empreendedor. Porque o que acontece muito, ao meu ver, Jeff, é que a pessoa só começa. Em nenhum momento ela quer se atualizar. Em nenhum momento ela quer melhorar. Ela fica muitas das vezes mais no operacional do que na gestão. Então acaba que a empresa afunda, né? Então, eu sempre falo, você quer empreender? Maravilha, vai. Mas vai melhorando. Não vai só, quero abrir as portas aqui e vou me jogar. Não, tem muitas empresas para se capacitar. Uma delas é a Empower. Eu vou puxar esse gancho até para você, Jaque, porque você que já está na área da saúde, você que está em grandes clínicas aqui em Manaus, se isso é verdade, quando a gente vê a pessoa que está ali dando tudo de si, na área médica, que a gente passa 10 anos de formação apenas aprendendo a ser um bom médico, como é que é para você essa visão dentro da área médica? É um pouco disso que a Jaque falou, isso não é diferente, né? O médico, ele é muito técnico e a clínica, ela é um grande negócio, né? Tem muitas perspectivas de crescimento, então ele tem que entender um pouco hoje em dia de marketing, ele tem que entender de posicionamento, a parte estratégica, quem é o público-alvo dele. Para esse público que ele está atendendo, existe toda uma estratégia por trás. Como que é o ambiente que ele vai oferecer, como são, desde a aparência das pessoas que vão estar na clínica para atender aquele público específico. Ele tem que entender de relacionamento, de atendimento, indicadores de desempenho, financeiro, ele tem que entender de plano orçamentário. São muitas variáveis e muitas coisas específicas que tá além
E nem é ideal, ele tem que ter noção de tudo. Eu acho que o treinamento, o desenvolvimento é importante para o empresário médico, ele ter noção do que acontece. Mas ele tem que estar focado naquilo que ele sabe fazer de melhor. E tem que se certificar de pessoas boas e adequadas que possam fazer por ele o que precisa ser feito, né? E aí ele tendo conhecimento e um pouco de noção, ele consegue acompanhar isso, ele consegue conversar a respeito disso, ele consegue discutir, analisar um resultado para conseguir promover e alcançar aquele objetivo que ele tem ali como sonho, como propósito, né? E eu acho que uma coisa interessante também que eu queria contribuir com a Jaque, não é só o técnico, não é só conhecer de finanças, isso é, sei lá, 30% talvez seja, né? Mas entender de comportamento humano, né? O segredo é a gestão de pessoas. Exatamente. Elas são a mola propulsora de tudo, né? De tudo aquilo que ele planeja, de tudo aquilo que ele almeja. Só vai funcionar e só vai acontecer se ele puder contar com as pessoas, né? Isso. Interessante, Jefferson, que tem uma frase: atrás de um CNPJ tem vários CPFs. Perfeito. Né? Então, é por isso que é importante o médico ou outro profissional liberal, ele pode ser o melhor na área dele, mas aí ele tem que pensar também com cabeça de dono. Eu sou empresário, eu sou o dono daqui, então tem que pensar mesmo no todo, na gestão empresarial do seu consultório, da sua clínica, né, para poder ele até saber se o preço que ele está cobrando no serviço dele vai gerar lucro para ele ou não. Senão, ele daqui a 5 anos, 10 anos, ele está fora do mercado. E o que a gente vê muito é que ele acaba precificando com o que o vizinho está cobrando, né? Só que o vizinho tem uma outra estrutura, ele tem atende outro nicho. Outro nicho, então não dá para basear. Existe uma ferramenta para se fazer isso de forma profissional, né? Ele tem que saber fazer um markup, ou contratar alguém que faça, ele tem que saber precificar corretamente os serviços dele, saber os procedimentos vender o dele. serviço dele. Pamela, então, você acha que essa falta de conhecimento organizacional é que faz realmente vir a fechar os negócios e as clínicas? Também. Ele precisa conhecer todo o ambiente da empresa e principalmente conhecer mercado, né? Porque não adianta ele, vou abrir uma clínica aqui, se de repente lá o público que está ali não consegue pagar o serviço dele, né? Aí ele acaba tendo que fechar. Tem muitos médicos que estão numa ótima área, mas mas aqui todo mundo está indo para o lado melhor da cidade, vou montar minha clínica aqui também, e acaba fechando a porta porque o público não acompanhou ele, a rede de cliente dele não acompanhou ele, né? Aí, então, tudo isso ele tem que conhecer o ambiente onde ele vai estar construindo a clínica, onde ele vai atender, a precificação, a área de gestão financeira, se que está entrando vai estar pagando as contas. E, gente, tem curso online no Sebrae. Muito. Temos também, nós estamos reformulando uma capacitação, uma trilha que é voltada para profissionais liberais, que entra aí o médico, o dentista, o psicólogo, fisioterapeuta. Né? Eu queria começar, Vanessa, contigo. Eu queria saber, assim, lá atrás, porque toda vez a gente fala essa história de que às vezes as pessoas nascem talento. Cara, ali, criança, adolescente, você já se via líder? Como é que você tinha essa percepção? Se você lembra de como você se portava? Sim. Bom, a minha principal lembrança de liderança foi nos esportes, assim, eu vejo que os esportes me ajudou bastante, né, com essa questão de liderança, de espírito de equipe, de estar todo mundo junto, de ter uma pessoa ali com porta-voz mais forte, para poder chamar aquela equipe para a gente fazer os pontos que tinha que fazer, para a gente ganhar o campeonato. Então, eu lembro desse momento que os esportes me fizeram parar e pensar como a liderança era importante. E eu acho que no meu caso foi desenvolvido. Eu não nasci com esse talento, não tinha consciência, talvez, que talvez eu já era líder. Então, veio se desenvolvendo ao longo do tempo. Ótimo. Graco, e você, cara? Como é que você se via? Cara, eu acho que eu já nasci com um espírito de empreendedor. Então, desde o início mesmo, para ver que eu acredito que todos os cargos de empresas que eu já trabalhei, eu sempre exerci um cargo de liderança. Sempre tive a oportunidade de liderar equipes, de montar equipes, entendeu? De trabalhar essa parte administrativa, de trabalhar em grupos. E aí procurei aprimorar, certo? Adquirir mais conhecimento, me capacitar mais com essa área da liderança e trazer isso para a minha área hoje, que é o turismo. Focar mais nesse trabalho de liderança na parte humanizada que eu tento levar mais para o meu cliente.
Eu vejo muito também essa história de que eu me via criança, sempre me vi como líder. Então eu lembro que eu estava no colégio ainda e eu estava fazendo parte da comissão de formatura e de repente em todos os momentos eu sempre assumi o papel da liderança. Sim. E meu pai sempre estava naquela agonia de, puxa, meu filho, calma, mas você é muito novo e eu não, Algo cara, bem não tem parecido jeito. comigo. Eu tô sempre lá na frente, você tá entendendo? E aí, só que assim, quando a gente fala da liderança, você consegue definir, porque todo mundo fala muito sobre chefe, líder, o que você consegue definir para mim sobre liderança? Cara, eu tenho muito pra mim que liderança é exemplo, que antes da gente querer liderar um grupo, a gente tem que liderar nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente perde o controle, né? E se você não tiver essa autoliderança, como que você vai conseguir liderar um time, as outras pessoas? Então eu vejo muito isso, né? De buscar esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, pra assim, depois você se tornar um líder, você ser um exemplo, você delegar algumas funções, você trabalhar a comunicação com as pessoas. Então eu vejo nesse sentido, a liderança, o exemplo, né? Mas também pensar de você ter essa autoliderança, você ser líder de si mesmo em primeiro lugar, antes de você desenvolver outras pessoas. E você, Graco, como é que você Eu vê a acho que é liderança? muito importante essa comunicação direta, como ela colocou mesmo, porque você precisa se conhecer melhor, você precisa se conhecer mais. E aí, quando você se conhece, automaticamente você aprende não só a se liderar, certo? E trabalhar um pouco mais isso dentro de si e a liderar outras pessoas também. Porque eu ainda analiso que as pessoas ainda esperam muito dos outros, entendeu? Então tem certas situações que você poderia tomar frente, que você poderia ter uma atitude melhor, sem esperar ser liderado por alguém. Sim. Então eu acho que esse espírito de liderança, que mesmo que não venha dentro de você, que seja algo que pode ser trabalhado e que eu acho que é importante você trabalhar isso, você precisa ter mais atitude, ter mais iniciativa, correr mais atrás para que você possa liderar outras pessoas. Exatamente. Então vamos lá. Estilos de liderança, a gente sabe que cada um tem o seu jeito. Então tem aquele mais paizão, tem aquele que é mais duro. Você consegue, em que categoria você acha que você consegue se colocar na liderança? Eu já fui os dois estilos, viu? Antigamente, de não conhecer, eu era mais durona. Então, eu era aquela pessoa, né? Tinha uma energia mais pesada. Eu chegava, a galera já levantava, já ia embora, já saía, já ia arranjar coisa pra fazer. E eu vi que esse estilo de liderança a longo prazo é complicado, porque você não traz as pessoas pra perto de você. Era o Você chefe chato, afasta. né? Teoricamente, que se chamava no passado, né? Exatamente. Então, assim, eu era muito, né, ríspida com as palavras, ou o jeito. Não era a intenção, de forma alguma. Porém, eu não sabia lidar com isso e era a forma que eu entendia ser o certo, né? Então, com o tempo, eu fui me desenvolvendo e hoje eu sou uma líder mais empática, sei escutar muito bem, porque o líder não é só aquela que tem a voz de comando, né? Mas aquela que tem o ouvido bem atento, né? Que ouve os colaboradores, enfim, que também desenvolve eles para liderança, né? Porque eu acho que hoje o líder... Ser só líder é uma coisa, mas você transmitir esse conhecimento para outras pessoas, identificar a liderança naquela outra pessoa, né? Eu acho que trazer para perto e desenvolver, eu acho que é bem importante. Então, eu me vejo nesse agora, né? Nessa parte mais empática, um líder que está ali junto, né? Que faz junto com o time também, né? Quando precisa. E é isso. Eu já me vi nas duas posições, então, na chefe mais ríspida, mas também hoje na mais empática. E você, Graco, como é que você se vê? Eu diria praticamente a mesma coisa, porque no passado eu sempre fui o líder-chefe, aquele que sempre cobrou demais, principalmente cumprimento de metas, cumprimento de horários. E assim, as pessoas realmente não se identificam de forma positiva quando você toma isso à frente. Então era aquela história, o chefe chegou, o chefe vai mandar, vai querer comandar tudo. E hoje eu já me analiso de uma outra forma, hoje eu já ouço mais, hoje eu analiso os prós e contras, eu procuro entender de forma bem mais clara, de uma forma bem mais empática, uma comunicação bem mais direta, para que eu consiga trazer a equipe para o meu lado. E dominar a própria situação em si, né? Para que você possa compartilhar da melhor forma possível e entender aos poucos. Mas também, quando não dá para ser tão flexível, você também consegue
se impor, entendeu? Aham. E se colocar na sua postura como líder para que as coisas possam fluir como precisam ser fluídas. Com certeza. Eu acho que eu sempre tive um estilo de liderança muito mais paizão, né? Mas só que do mesmo jeito Aquele que o paizão, bonzão pra tudo, né? Só que eu sempre fui aquele que fui à frente. Aquela história de que eu não espero você, eu vou. E você vem comigo, porque aí vai pelo exemplo. Sim. Né? Então você tá naquela história de, cara, olha só, vem cá, eu vou te mostrar como é que é. E eu vou estar aqui do lado. E a hora que você achar que você tem toda a possibilidade, ou eu achar, ou você já achar, a gente pode delegar. Então, assim, eu nunca fui o delegar por delegar. E sempre foi a liderança de estar à frente para dizer assim, cara, vem comigo, calma. Vamos junto, você tá entendendo? Mas assim, tem os prós e os contras, e eu acho que você ser o líder que é bonzinho também tem uma coisa ruim, porque ao mesmo tempo, a hora de você pesar a mão, que às vezes tem que pesar a mão, eu tenho uma dificuldade muito grande. Então a gente sempre fica avaliando nesses pontos. E até por falar nesse ponto, Vanessa, eu queria saber o seguinte: qual é que você acha que é o maior peso, cara, para um líder? Que você vê hoje em dia quando você tá trabalhando, falando assim, putz, cara, isso pra mim é peso e eu tenho que resolver, mas vamos lá, me esforço pra isso. Cara, que pergunta interessante, olha, porque eu já passei por tantos altos e baixos, assim, na liderança, sabe, que hoje em dia eu criei, assim, algo antifragilidade. Já levei tanta porrada que parece um músculo quando você tá na academia, né? Você leva a porrada que você vai crescendo. Então hoje eu tenho dificuldade de pensar, doutor, assim, em um ponto específico que eu vejo como uma dor. Eu sempre vejo as dificuldades como uma oportunidade. Qual é o problema que eu posso resolver? Diante dessa situação, que é complicada, mas qual é o aprendizado? Entendeu? Então, assim, tentando puxar aqui na memória, de fato, algo que seja duro pra mim ainda na parte da liderança. Mas eu vejo também que talvez despertar naquela pessoa, né, uma vontade de fome de crescimento, de conhecimento, principalmente da gente que é da área da saúde, né, e eu vejo que você está fazendo um trabalho incrível, né, trazendo essa parte de marketing, de comunicação, de liderança para nosso time, que é o time da saúde. Então, que ainda, como a gente estava conversando anteriormente, né, ainda a gente é muito técnico, né, a gente quer fazer cursos voltados para a nossa área técnica, mas quando a gente pega uma pessoa que a gente vê, analisa, poxa, essa pessoa tem um potencial de líder, só que ele ainda não sabe. Então, tentar virar essa chave, eu acho que ainda é um pouquinho desafiador. Porque a gente vê potencial, mas a pessoa só vai mesmo reconhecer no tempo dela e tá tudo bem, né? E tá tudo certo. Que a grande história que a gente sempre fala é o seguinte: a única coisa que a gente não pode ensinar as pessoas, lembrando o que você falar, ela tá afim, né? Sim. Porque assim, cara, às vezes a gente vê o potencial, a gente vê tudo. E fala assim, putz, aí a pessoa fala, não, mas eu não tô afim. Mas isso vai muito, né, da questão financeira, né? Adianta você estudar durante X anos para ser aquilo e na prática não é aquilo que você gosta? Então é mais ou menos assim, eu vendo sonhos, eu vendo viagens. Mas eu não gosto de vender sonhos, eu não gosto de vender viagem. Então tu não vai com propriedade oferecer algo pro teu cliente. Não, e eu acho que é importante a gente entender que a liderança, quando a gente, voltando um pouco sobre a história do querer, né? A gente vê, eu já vi grandes líderes passar na minha frente e você falar pra pessoa, mas a pessoa não tá afim. Às vezes o compromisso, e às vezes... Eu até falo, eu tive na minha família, meu pai sempre foi uma pessoa que nunca gostou de estar na frente da liderança. E aí é o jeito dele. E como eu sempre fui completamente diferente dele, sempre a gente teve, eu falei agora há pouco, exatamente embaixo, falei, calma, você é novo, calma. Mas, cara, é uma coisa que vem nata e você fica pensando o seguinte: ou você desenvolve e você vai tomar a sua posição, ou você vai frustrar porque você já sabe que você tem um jeito. E tem o terceiro, que é o cara que tem toda a possibilidade, todo o jeito e não quer. E esse aí também a gente não tem que fazer o que fazer. Vanessa, quando a gente vai falar sobre liderança, existem pessoas que você tira como modelo, como que você se inspira nessas pessoas para ser líder? Bernardinho. Esse vem na cabeça de todo mundo, né? Cara, é um baita de um líder, assim. Adoro ouvir os podcasts que ele participa, as palestras, né? Da minha área, eu gosto muito da doutora Carla Sarni também, que ela é da franquia, né? Então, ela tem quase 1000 franquias. Eu tive a oportunidade de conversar com ela pessoalmente, então ela é uma baita líder de grandes resultados. Então, assim, duas pessoas que me vêm à mente, assim, bem rápido, é Bernardinho
que é a parte dos esportes, e a doutora Carla Sarni, que é da minha área de odontologia. Quando você fala sobre o Bernardinho, eu sempre tive no esporte, meus filhos são do esporte, e eu vejo isso, a liderança do esporte, quanto é importante uma pessoa ser bem forte, né? Do que se disciplinada. faz. Disciplinada. Cara, eu iria nele também por conta muito mais ainda da disciplina. Né? E às vezes você precisa ser bem disciplinado para isso, focado, né, naquilo que você quer. E ainda é uma deficiência muito grande que nós temos na liderança em si. E para vocês, cara, como é que é ser líder em tempo de crise? Porque, cara, é muito fácil ser líder enquanto tudo tá bem, a equipe tá bacana, tá batendo meta, tá todo mundo feliz. Mas e aí, cara, quando vem a crise, o que a gente faz? Como líder, a gente busca ajuda, a gente reconhece que precisa de ajuda e vai buscar, vai ver quem tem mais resultados na dificuldade, vai reconhecer que você está precisando de uma mão naquele momento e ter essa humildade de falar, cara, eu estou precisando nesse momento, o que eu faço? Onde eu começo? Começa a ligar, começa a ver os contatos, né? E é isso, acho que o primeiro passo é reconhecer, o segundo é buscar ajuda, né, com as pessoas que realmente têm aquele resultado que você busca e que você precisa naquele momento. E você, como é que você lida, Graco, com isso? Para mim, que trabalho com as estratégias, principalmente daquilo que vai se resultar em vendas, não é isso? Eu procuro passar não o foco da venda em si, e sim do atendimento humanizado e personalizado do meu cliente. Porque eu sempre achei que a venda, ela é uma consequência, certo? O cliente que vai entrar em contato contigo, que vai te pedir um orçamento, ou que você vai analisar a viagem dele, mesmo que seja um destino curto ou um destino foi internacional, você tem que focar nele como cliente, porque a venda ela vem como consequência. Então eu acho que no meio de dificuldade para se vender, naturalmente, se você não focar no resultado final que vai ser a venda, ela vai ser concluída e vai ser finalizada do mesmo jeito. Agora o cliente, se você focar nele, ele vai fechar com você e ainda vai trazer outros clientes junto com ele, que é justamente a fidelização. E eu acho que o importante a gente falar sobre liderança em tempos ruins a gente lembrar, porque assim, quando se tem o sucesso, a gente divide. Cara, quando o negócio deu ruim, pelo menos eu sou um líder que eu chamo a responsa pra mim e não reajustar. Reajustar. Fala, galera, às vezes que aconteceu alguma coisa dentro da minha equipe que deu errado, o que eu fiz? Para tudo. E as pessoas, mas a culpa é minha. Eu falei assim, não, cara, a culpa é minha como líder. Vamos reajustar. E às vezes as oportunidades, quando acontece alguma coisa, às vezes a oportunidade aparece, na realidade, são aquelas pequenas fragilidades que a gente não via, que a gente pode chamar de ponto cego, que é o momento que a gente fala assim, cara, vamos lá. Olha isso aqui que deu errado, vamos olhar com carinho, vamos melhorar esse ponto aqui, porque esse é o ponto que a gente tem que trabalhar direitinho, porque já que passou, passou, né? E Vanessa, quando você vê, a gente falou sobre a história da pessoa que não quer, mas assim, quando você vê um líder nato e você conversa com a pessoa e a pessoa quer, como é que você acha que se desenvolve? Qual o papel seu no desenvolvimento de um outro líder? A gente faz muitos treinamentos, né? Dentro da própria empresa eu vi essa necessidade. Tem tanto treinamento com consultoria externa, quanto da gente mesmo lá, os sócios, os gestores, enfim. Então a gente faz esse desenvolvimento. Não é só a pessoa querer e pronto, acabou, né? Então a gente começa do passo a passo um processo aí de desenvolvimento da liderança. Então vai a etapa de comunicação, tem a etapa de autoconhecimento, né? E assim a gente vai desenvolvendo. Chega um determinado momento que aí ela assume mesmo na prática esse papel de líder, entendeu? Então ela vai assumir uma clínica odontológica, por exemplo, e aí ela vai fazer contratações, ela vai chamar a equipe para dar feedback. Então a gente faz esse tipo de trabalho dentro da nossa empresa. Mais ou menos isso. Respondi a sua pergunta, doutor? Com certeza. E você, Gra, quando você vê alguém na equipe que, cara, vale a pena? Hoje a gente procura conhecer muito o nosso nicho, né? Nosso público. Nós trabalhamos muito com pacote de viagens. E o pacote de viagens em si, ele agrega vários serviços durante uma viagem, não só a passagem aérea, porque às vezes
Quando um cliente entra contigo para consultar uma viagem, ele acha que é só a passagem aérea. Mas aí, tu vai para aquele destino, tu vai se hospedar onde? Então, a hospedagem já é um serviço. Tu vai precisar de carro? Não, tu vai alocar carro? Já era um outro serviço. Tu vai comprar o ingresso de um show que tu vai? Já era um outro serviço. Então, a gente foca muito no nosso nicho para poder conhecer melhor nosso cliente, para oferecer os pacotes de viagens e, com isso, capacitar a nossa equipe. Aí vem os treinamentos, na maioria das vezes existe algo chamado Fan Tour. O que é Fan Tour? Se monta um grupo de X agência de viagens, leva aquele grupo para aquele destino, para ele conhecer o destino que ele não conhece. E lá naquele destino de neve, ele vai visitar vários hotéis, ele vai viver várias experiências, ele vai se conectar para que ele ganhe mais propriedade para oferecer o destino e vender melhor o destino para o cliente que ele vai atender. Cara, isso é legal, cara. É legal. E outra coisa, Vanessa, Oi. onde é que entra também a empatia? Porque quando a gente está falando, porque assim, às vezes a gente fica meio movido, como é que eu posso dizer, meio robotizado as coisas, que é tudo tem processo, roda tudo, mas às vezes falta um olhar, até que o Graco falou antes, que era essa história de, cara, mas você quer ir pro local de inverno no verão dele, você não vai ter. Mas como é que você vê essa parte realmente de empatia, como você trabalhar a sua clientela junto com os seus também, com os seus liderados? Então, já é de mim mesmo, sabe, doutor? É assim, fazendo alguns testes de autodesenvolvimento, autoconhecimento, eu vi que, em primeiro lugar, a minha principal inteligência é a inteligência social, que é justamente a parte da empatia. Então, é muito natural de mim sentir o que o outro está sentindo, né? Então, eu acho que é bem importante isso e aí eu começo a atrair pessoas parecidas também, né? Então, como eu já tenho isso muito de mim mesmo, naturalmente, acaba que a gente vai atraindo pessoas da equipe, outros líderes na mesma pegada. Então, assim, a gente tem essa parte humanizada, mas não é porque agora tá na moda essa palavra, mas é porque é muito de mim mesmo, sentir aquilo e que o outro tá sentindo e ver qual que é a melhor solução para aquele problema. Enfim, então, a empatia, no meu caso, já é uma coisa que realmente vem de muito pequena, e eu não tinha essa consciência, mas fazendo alguns testes eu vi que ficou em primeiro lugar essa inteligência social. Aonde eu vou, me adapto, eu converso com todo mundo, e aí com os pacientes, enfim, com o colaborador, em qualquer lugar, assim, eu tenho essa facilidade, então a gente acaba atraindo pessoas na mesma pegada. Eu acho que dentro desse atendimento humanizado, mesmo sendo uma palavra que todo mundo usa, para o meu segmento, que não tem espaço físico, que não tem loja, que atendo 100% online, a gente realmente preza muito por essa questão humanizada, porque aí a gente procura fazer um atendimento mais personalizado, certo? E procurar entender mesmo o cliente, trazer ele para você. Não é porque você vai atender o teu cliente pelo WhatsApp, ou por uma ligação, ou por uma chamada de vídeo, que você não vai poder dar um atendimento para ele personalizado ou humanizado. Então, a Graco Viagens, a gente diretamente tratamos tudo direto ao nosso cliente, para que a gente possa gerar uma experiência inesquecível mesmo para ele, porque por mais que você faça uma viagem corporativa, uma viagem a lazer, de férias, você quer ter uma segurança para aquilo que você está comprando. Então, hoje é muito simples e muito fácil comprar de forma virtual, num site, ou fazer uma consulta, mas ainda é difícil você se sentir seguro e humanizado e trazer aquele cliente para você. Então, eu vejo a empatia dessa forma.